Vamos à palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia. João, capítulo 9. João, capítulo 9. Uma palavra para o nosso coração. João capítulo 9, a partir do versículo 1 diz assim: Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais. Foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo de número 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: É ele, e outros: Parece-se com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu. Só até aqui. Diga graças a Deus. Cego de nascença, algumas lições de forma muito prática, direta. A primeira delas é, diz o versículo 1, e passando Jesus viu um homem. A capacidade que Jesus tinha de observar pessoas, olhar pessoas. Só que Jesus não é como a gente. Ele não só vê pessoas. O texto diz que ele viu um homem cego de nascença. Então, o olhar de Jesus identifica nas nossas vidas quais são as nossas reais necessidades. É por isso que culto, reunião espiritual é tão poderosa. Porque numa reunião como essa, ele identifica nas nossas vidas quais são as nossas necessidades. Você não diz nada a ninguém, você não fala nada a ninguém, você não conta nada a ninguém, mas o olhar dele já identifica nas nossas vidas o que é que a gente precisa. E aqui eu já libero uma palavra sobre a tua vida. Ninguém que chega até Jesus com uma necessidade sai da presença dele com essa mesma necessidade. Você vai sair daqui melhor do que quando você entrou. Você vai sair daqui com a bênção do Senhor sobre a tua vida. Você vai sair daqui com algo de Deus sobre você. Viu um homem cego de nascença. E aí o versículo 2 vai dizer que os seus discípulos, observando que aquele homem chamara a atenção de Jesus, vão lhe fazer uma pergunta: Mestre, quem pecou? Eles vão tentar entender, vão tentar saber qual é a causa, qual é a origem, qual é o problema daquela cegueira. Por que ele está cego? E aí a pergunta dos discípulos é uma pergunta que até hoje mexe com a gente. Por que a gente sofre? Quais são as causas? Qual é o problema? Qual é o motivo do nosso sofrimento? A pergunta dos discípulos é: quem pecou? Foi ele ou seus pais? Ou seja, qual é a causa, qual é a razão? É dele ou dos pais? A verdade é que a pergunta dos discípulos era uma questão que a vida toda, o tempo todo, se justificava como causa ou razão do sofrimento. Se você levar em conta qual é o primeiro livro escrito da Bíblia, qual é o primeiro livro escrito da Bíblia? Não é Gênesis, é Jó. O primeiro livro escrito da Bíblia é Jó. Possivelmente quem escreveu Jó foi Moisés, autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Qual é a grande questão de Jó? Sofrimento. Quando Jó perde os seus 10 filhos, todas as suas empresas, vai à lona, ao fundo do poço, quando seus amigos vêm visitá-lo, o que é que eles vão dizer a Jó? Confessa o seu pecado. Porque na cabeça deles,
para você estar sofrendo do jeito que você está, você fez alguma coisa contra Deus. E Jó vai dizer, a princípio, eu não fiz nada. E depois chega a dizer, se fiz alguma coisa, que pecado é este que cometi para que pagasse um preço tão alto? Então, percebam, desde o início até os discípulos, a mente é a mesma. Todo sofrimento é causa de algum pecado, de algum erro, de alguma falha. Por isso que os discípulos estão falando a Jesus, quem pecou? Foi ele ou seus pais. Tanto em Jó, como no caso do cego de nascença, perceba que Jesus vai dizer, ninguém pecou, nem ele, nem seus pais. Se ninguém pecou, por que está sofrendo? Se ninguém pecou, por que ele está padecendo? Se ninguém pecou, por que ele está cego? Desde Jó até o cego de nascença, a questão é a mesma. Nem todo sofrimento é consequência de algum erro. Nem todo sofrimento é consequência de algum pecado. Nem todo sofrimento é consequência de alguma falha. Nem todo sofrimento é consequência de alguma coisa que alguém fez. Existem vários tipos de sofrimento. Se você for ler a Bíblia vai falar de 4 tipos de sofrimento que todo mundo pode vir a passar, a sofrer. 2 são destacados, não é? Consequências que vêm por consequência do que a gente faz. Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer, tudo aquilo que o homem plantar, isto ele vai colher. Então, existem sofrimentos que são consequência do que a gente faz, do que a gente planta. Mas a Bíblia não fala só de plantação. A Bíblia fala também da vontade permissiva e soberana de Deus. Existem coisas que a gente passa que, na verdade, é Deus permitindo. Deus é soberano. Pastor, Deus prova? Prova. E por que Deus prova? No nosso caso, é porque nós somos propriedade de Deus. Se você for ler Pedro 2,9, né? A primeira epístola de Pedro 2,9, uma das definições do que a Bíblia diz que nós somos, é que a Bíblia vai dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, se Deus nos tem como propriedade exclusiva, aquilo que é meu, o que eu faço? Eu faço o que eu quiser. Eu dou, eu empresto, põe em cima, põe embaixo, eu faço aparecer, eu faço esconder. Então, Deus faz com a gente o que Ele quiser. Pastor, não quero passar. Você vai passar sem querer mesmo. Pastor, não quero sofrer. Você vai sofrer sem querer mesmo. E não adianta mudar de igreja não, irmão. Você vai sofrer aqui, vai sofrer onde você quiser, né? Você pode sair daqui e ir para a China. China não, né? A China não está legal. Para onde você for, se Deus está te provando, você vai ser provado pelo Senhor. Porque existem provas que são vontade permissiva de Deus. Agora, já digo a você, Deus não prova, me perdoa. Existem provas que, na verdade, é Deus querendo gerar alguma coisa na nossa vida. Toda aprovação, ela é didática. Se vem de Deus, é Deus querendo gerar alguma coisa na nossa vida. Por que Deus nos prova? Nos prova para nos fazer melhor. Por que Deus nos prova? Para nos fazer crescer. Por que Deus nos prova? Para tirar alguma coisa que está demais. Por que Deus nos prova? Para tirar alguma coisa que está de menos. Por que Deus nos prova? Porque tem algo grande preparado para a nossa vida e nós não estamos prontos para aquela hora, para aquele momento. Então Deus nos prova para nos preparar para receber aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. Então toda aprovação de Deus, ela é didática. Toda aprovação de Deus é nos preparando para algo melhor e maior para a nossa vida. Então, se Deus estava provando aquele homem, pastor, como é que o senhor consegue enquadrá-lo em algum motivo, em alguma razão, em alguma causa, do porquê Deus prova alguma pessoa? Bem, é só ler o texto. Quando eles perguntam para o Senhor, para Jesus, quem pecou? Jesus diz assim, ninguém pecou, mas está assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aqui está uma das razões, uma das causas por que o Senhor nos prova. Existem coisas que Deus permite nós passarmos para que as obras de Deus se manifestem na nossa vida. Pastor, não entendi. Bem,
Quando é que Deus quer manifestar as obras dele na nossa vida? Você sabe que o plano de Deus, o projeto de Deus é salvar todas as pessoas, é salvar todo mundo que está à nossa volta. Agora, você sabe que tem gente que não quer saber de Deus, tem gente que não quer saber do Evangelho, tem gente que não quer saber de Bíblia, que tem gente que não quer saber de igreja. Hoje em dia, então, se você falar de igreja, de Bíblia, de Evangelho, de fé, de salvação, de Jesus, tem gente que praticamente se fecha. Então, se elas não querem saber, mas não é plano de Deus salvar todo mundo? Não é plano de Deus manifestar o Evangelho a todo mundo? Se eles não querem saber, como é que Deus vai se revelar a eles? Então, Deus permite, entenda isso, Deus permite nós passarmos por algum tipo de situação, para que essas pessoas vejam, para que essas pessoas saibam, para que essas pessoas contemplem isso, e contemplando, imagine que nós não sairemos dessa. Imagine que nós estamos numa situação muito difícil. Então, nesta situação difícil, eles olham e dizem, está na prova, está ruim, está complicado, está difícil, acabou para ele, acabou para ela. Então, observando isso, Deus entra, opera o milagre, e operando o milagre manifesta para eles que ele tem poder, que ele tem condição de mudar a história, de mudar a nossa condição, e operando o poder dele, manifesta para eles que ele tem condição de operar todo o poder na nossa vida. É isso que ele faz, entendeu? Se você puder colocar para mim, eu li João 9, né? Coloca João 11, por favor. João 11 tem um texto que eu amo, que é o texto da cura, não é? A doença, a morte e ressurreição de Lázaro, João 11. Coloca o versículo 44, 43, 44. Coloca o 42, por favor. Jesus vai, na hora de orar pelo Lázaro, ele vai dizer assim, eu sei que sempre me ouves, mas disse isto por causa do povo que está. Percebam a oração de Jesus. Tudo que ele criou, eu fiz isto por causa do... Então tem coisas que a gente passa, que a gente atravessa, que não é por nossa causa e nem por nossa casa. É por causa de quem está em volta, por causa do povo. Para que eles creiam que tu me enviaste. 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho. A gente lê esse texto e aí cabeça de pregador, né? Como é que alguém que está com as mãos e os pés envolvidos consegue sair? Eu não sei, só sei que quando Jesus chama, até o que está preso tem que vir para fora, né? Quando Jesus chama, até o que está amarrado tem que sair para fora. E aí ele diz, tirem as faixas e deixem-no ir. Agora coloca o versículo 45. Olha o versículo 45 que você vai entender por que é que a gente sofre. Muitos dos judeus, poucos ou muitos? Muitos dos judeus que tinham ido visitar, então eles não tinham ido ver Jesus. Eles não tinham ido olhar Jesus. Tinham ido visitar Maria e Marta. Quando viram o que Jesus fizera, creram nele. Percebeu por que Lázaro morreu? Perceberam por que Lázaro enfrentou aquilo? Perceberam por que Lázaro perdeu a vida? Para atrair o máximo de pessoas. Então as pessoas foram ver Lázaro morto e acabaram vendo quem? Jesus ressuscitando Lázaro. Eu vim liberar para a vida de alguém que esta situação que você está enfrentando, esta situação que você está passando, vai glorificar o nome dele e muita gente vai crer e acreditar no poder que ele tem sobre a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Diga isso para quem está perto de você. Este ano o Senhor vai usar esta situação para que a glória dele se manifeste e muita gente acredite nele, acredite no poder dele. Glória a Deus. Aleluia. Agora o versículo de número 6, eu pulei o 4 e o 5, versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Versículo 6, nós vamos aprender
sobre a forma como Jesus trabalha, o jeito dele trabalhar. E aqui, na boa, é um jeito estranho, porque o texto vai dizer que ele cuspiu no chão, misturou saliva com terra. Tem um hino que a irmã Damares canta, deu muito debate teológico, mas eu até gosto do louvor, né? O louvor diz assim, o jeito de Jesus, ou o agir de Deus, é lindo, né? Na vida de quem nele confia, na vida de quem nele crê, beleza. Mas só que quando a gente lê esse texto, a gente percebe que o agir dele nem sempre é lindo. Por que cuspir no chão, irmão? Misturar saliva com terra? Já imaginou se eu não, o pastor Marlon, né? Ele que é o pastor da igreja, eu cheio de dor, como é que posso, condição de ungir ninguém? Olhasse aqui e dissesse, irmão, nós estamos nesse janeiro profético, nesses dias proféticos, e Deus me deu uma direção de hoje ungir as pessoas aqui com saliva. Quem toparia? Talvez pela confiança no pastor, né? Alguém topasse. Mas na verdade não é comum, né? Não é o jeito que normalmente as pessoas se fazem. Se fosse algum dos discípulos, esse texto não seria considerado. Mas é Jesus. Cuspiu no chão, misturou saliva com terra e colocou isso nos olhos do cego. Então, na verdade, o jeito dele agir nem sempre é compreensível, nem sempre é normal, nem sempre é natural. Eu sei que, falando aqui esta noite para vocês, tem gente aqui que está em situações difíceis, adversas, complicadas e talvez pensando, pastor, Deus até agora não fez nada. Deus até agora não agiu na minha vida. E eu vim garantir para vocês que Ele está agindo, que Ele está trabalhando. Só que Deus nem sempre trabalha de um jeito que nós entendamos. Deus não trabalha nem sempre de um jeito que a gente compreende. O agir de Deus, Ele não trabalha na ótica, na visão, na lógica humana. Não é porque você não está entendendo que Deus não está fazendo nada. Não é porque você não está compreendendo que Deus não está fazendo nada. Você pode não estar entendendo nada e Deus, na verdade, me trouxe aqui para dizer, eu estou no comando, eu estou no controle. Você está achando que eu estou indo por aqui, eu estou indo por lá. Você está achando que eu estou descendo, na verdade eu estou subindo. Você está achando que eu estou abrindo e eu estou fechando. Você está achando que eu estou fechando e eu estou abrindo. Recebe essa palavra, Deus está agindo na sua vida, mas trabalhando de um jeito que Ele sabe e não de um jeito que você sabe. O que é que diz o profeta Isaías? O profeta Isaías diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Então, se você está esperando ou confiando em Deus, Deus está agindo, Deus está operando, Deus está trabalhando. Quando eu olho para João 9, eu fico pensando o seguinte, o agir de Deus, né? Aqui, ele cuspiu no chão, misturou saliva com lodo, pegou isso e colocou nos olhos do cego. Se você for ler Marcos capítulo 10, Marcos 10, a partir do 45, 46, né? Fala sobre a cura de Bartimeu. O mesmo problema. Qual era o problema de Bartimeu? Cegueira. Então, João 9, cegueira. Marcos 10, também cegueira. Só que no caso de Marcos 10, Jesus, ele não fala nada e Bartimeu começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ouvindo, Jesus mandou chamá-lo. Então, um grita, esse não grita, não é? Jesus manda chamar, esse aqui Jesus vai até ele. Percebam, é o mesmo problema e é o mesmo Jesus, mas ações completamente diferentes. No caso de Bartimeu, Jesus pergunta para ele, que queres que eu te faça? E aí, quando a gente compara os dois textos, eu fico pensando o seguinte, eu gostaria muito de ser o Bartimeu, né? Que o Bartimeu é aquele que ora, é aquele que chora, é aquele que clama, é aquele que pede, é aquele que faz culto, é aquele que canta e ao fazer alguma coisa, Jesus pergunta, o que você quer? Seria muito bom se o Senhor fizesse isso com a gente hoje aqui, o que você quer? Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu tenho uma lista aqui, não é isso que a gente faz no início do ano? Um montão de lista. Na minha igreja, meu pastor mandou fazer um mapa profético.
E aí no culto da virada, eu que dirigi para ele pregar, eu falei, mapa astral, né? Brincando com o povo, mapa profético. A gente anota um montão de coisa daquilo que a gente quer que o Senhor faça. O que você quer? Eu quero isso aqui. Passa lá no DP, diz que eu mandei, né? Está liberado. No caso do Bartimeu, o que você quer? Eu quero ver. Então veja, a tua fé te salvou. Só que a gente não pode, irmão, confundir a ação de Deus. Para um é ver, para outro é meleca na cara. Porque Deus não trabalha na vida das pessoas do mesmo jeito. Da mesma forma. Eu não sei quem é aqui que é o Bartimeu. Quem é o Bartimeu se deu bem hoje. O que você quer? Eu quero isso. Então recebe. Mas tem gente aqui que é o cego da meleca na cara. Não é do mesmo jeito. Não é. Eu tenho uma experiência na minha vida. Eu já fui aos Estados Unidos algumas vezes, né? Diga glória a Deus. Não é fácil, né? Mas Deus é bom. E aí, você não sabe como é que eu fui parar lá. Eu cheguei num trabalho de oração. Rio de Janeiro tem muito trabalho de oração, né? Manhã, tarde e noite. E lotado, né? Eu não sei como é que é aqui em São Paulo. Mas Rio de Janeiro tem isso. E eu fui uma segunda-feira num trabalho de oração, 8 horas da manhã. Falei, vou orar hoje. Cheguei lá, não fui pregar, não era o pregador, mas fui buscar a Deus. E aí quando eu cheguei, um trabalho muito cheio, o pessoal quando me viu, falou, pastor, pro púlpito. E aí eu subi o púlpito. E esse jeito nosso, carioca, né? Fala com todo mundo, abraça todo mundo, beija todo mundo. A gente quer ser legal com todo mundo. Eu fui fazendo isso, abraçando todo mundo. Não sabia quem era o pregador. Abracei todo mundo. E aí, dentre eles, abracei o pregador, mesmo não sabendo quem era. Sentei, e aí, na hora que o pregador foi pregar, que eu identifiquei, ele pegou o microfone, saudou a igreja, olhou para mim e falou assim, você me conhece? Perguntou para mim, né? Eu tomei um susto, falei, não. Ele falou, você me deu um abraço tão bom, tão generoso, tão gostoso. Na hora me deu um arrependimento, cara. Falei, para que eu fui abraçar esse cara? Esse cara deve ser lá de Manguinhos, né? Onde eu fui criado. E ele olhou para mim e falou, você me conhece? Eu falei, não. Eu falei, vai falar dos meus erros lá de Manguinho, né? Ele falou, mas quando você me abraçou, Deus falou para mim assim, leva ele nos Estados Unidos. Pô, na hora eu me alegrei, eu falei, meu Deus, que abraço. Olha para quem está perto de você. É por isso que você não vai para os Estados Unidos, você não abraça ninguém. Deus falou para mim, leva ele nos Estados Unidos. Tirou a gravata, me deu a gravata de presente e falou para mim assim, você já tem passaporte? Eu falei, moço, nem identidade eu tenho, cara. Aí ele falou, Deus mandou você tirar o passaporte, eu vou pagar. É bom ser rico, né, pastor Marlon, né? É bom ter dinheiro, né? Irmão, tirou um bolo de dólar do bolso, falou para mim, isso aqui é para você tirar o passaporte, já tem isso, já tem aquilo. Tirou um monte de dinheiro e me deu. Aí eu tirei o passaporte e fui tirar meu visto. Tirar o passaporte é fácil, né? Você vai na Polícia Federal, quase que não me deixaram sair, mas é fácil, é a parte fácil. Mas tirar o visto é difícil. Aí, quando você vai tirar o visto, os caras te dão um montão de conselho, né? Põe roupa assim, põe roupa assada, põe relógio, põe não sei o quê. Irmão, eu montei um montão de ouro. Colocaram um montão de ouro em mim. Passei na Uruguaiana, lá no Rio, aqueles ouro que dura até meio-dia, né? Cheguei dentro do consulado, não é? Parecia um bicheiro, cheio de ouro. E a mulher que me atendeu, ela falava espanhol, não, como é que é a linguagem aqui da América? Inglês não, castelhano, Ela falava um portunhol. Aí olhou para mim e falou assim, o que querer fazer em Estados Unidos? Pronto, esqueci tudo. Comecei a tremer, falei para ela, mim querer pregar. Virei índio, né? Mim querer pregar. Ela olhou para mim e falou, pregar? Eu falei, Jesus.
Pronto, irmão. Ela já balançou a cabeça assim, balançando que não. Aí perguntou para mim, ganha quanto por mês? Aí eu falei, mulher, eu tô querendo ir ganhar, cara, né? Aqui eu não ganho nada. Sua mulher trabalha? Eu falei, minha mulher, tadinha. Quanto vale sua casa? Essas perguntas. Enfim, pegou um papel, carimbou e me entregou dizendo, nós não podemos lhe dar visto, você não ter vínculo suficiente com o Brasil. Pronto, não me negou o visto. Saí dali desviado, irmão. Olhei para o céu e falei, não conta mais comigo. Não, irmão, Deus arruma umas coisas para a gente. Falei, não conta mais comigo. Não prego mais, saí desviado. Cheguei em casa e o pior, a mulher quando me olhou toda feliz, falou, e aí, tamo lá? Falei, lá na China que a gente está. Tamo lá. Um amigo estava tentando também, visto, quase que a gente tentou marcar junto, né? Aí não deu certo, ele marcou num dia, eu marquei no outro. Aí me ligou, e aí, Clezinho, deu certo lá? E você sabe que a gente não conta derrota, né? A gente só gosta de contar vitória. E aí eu fiquei com vergonha de dizer que o meu visto tinha sido negado, e pensei, o dele também foi, vou perguntar para ele, e aí a gente chora junto, né? E aí fiquei enrolando e falei, e o seu, como é que foi? Ele falou, o meu? Só vitória. Deus abriu a porta, me deram 10 anos de visto. Na hora que ele contou isso, eu pensei, meu Deus, por que o senhor deu 10 para ele e não me deu nada? Dava 9 para ele, 1 ano para mim. Eu ia lá, voltava e pregava. Irmão, me responda, por que Deus dá 10 anos para um e nada para mim? Não parece que Deus ama mais a ele e menos a mim? Eu tinha promessa, desde que eu nasci. Você sabe quando eu nasci, minha mãe tinha 15 anos. Minha mãe casou com 14 anos com meu pai, não é? Quando minha mãe falou para minha avó que estava grávida, a mãe dela, Deus tomou minha avó e começou a profetizar, a falar línguas estranhas, e falou, é menino, vai ser pastor, pregador do evangelho, vai rodar esse mundo. Então, na verdade, eu tinha um monte de promessa. Então, como é que você vai lá e parece que a promessa não se cumpre? Como é que dá certo para outro e não dá certo para mim? Você sabe quantos anos o meu passaporte ficou na gaveta? 2 anos. Esqueci, falei, Deus me chamou para pregar em Caxias. Ele não me chamou para pregar pelo mundo. Um dia meu telefone toca, aquele montão de número, né? Eu olhei, não entendi nada. Quando eu atendi, quem era? O profeta do abraço. Aquele pastor dos Estados Unidos. Homem de Deus, e aí, não deu certo? Já tentou de novo? Eu falei, não, pastor, esse negócio não é para mim. A gente não tem essa questão de ficar chorando com os outros, né? As coisas que não dão certo. E aí, quando a gente chora com alguém, o que a gente quer? Que o outro entenda a nossa dor. Irmão, o camarada tirou uma sexta-feira da mala, não sei. Começou a falar comigo o seguinte, Deus não te levantou não, irmão. Não foi Deus que me revelou você aquele dia, não. Porque o homem que eu vi aquele dia no púlpito era um homem de Deus. Aquele dia Deus me revelou você. Você toma vergonha na tua cara. Começou, irmão, largar o aço em mim. Olha para quem está perto de você e diga que Deus levante alguém assim para a sua vida. Não, fala para o outro lado, que Deus levante alguém assim na sua vida. Porque na verdade a gente quer que alguém chore a nossa dor, e a gente precisa de alguém dizendo a verdade na nossa cara. Levanta, tenha coragem, toma vergonha. Aquele homem, irmão, usado por Deus, começou a liberar um monte de coisa para a minha vida que mexeu comigo. Mexeu. Não foi fácil não foi legal. Toma vergonha na tua cara. Você que teve uma frase que ele falou que mexeu comigo. Ele disse assim, para ser homem de Deus igual você, eu prefiro ser desviado. Falei, rapaz, tá louco. E aí mexeu comigo. Eu falei, vou lá. Voltei lá no consulado, e agora não tinha ouro, não tinha roupa nova, tranquilo. Cheguei lá, esperando um montão de coisa. A mulher olhou para mim, falou, quer ir aos Estados Unidos? Falei, quer fazer o quê? Fui pregar a palavra. Aí pegou meu passaporte, carimbou, aí falou assim, parabéns, 10 anos.
E eu fiquei olhando para ela, falei, mas o que? Ela falou, mais nada. Eu falei, mas não tem nenhuma outra pergunta? Ela, não, parabéns. Você vê, a porta abriu. 2 anos depois, Deus também abriu a porta para mim. Olhe para quem está perto de você e diga assim, jeito diferente. Forma diferente. O mesmo resultado. A gente quer analisar nossa vida pelo que Deus já fez pela vida de alguém. A senha de alguém já foi cantada. A porta para alguém Deus já abriu. Deus já chamou alguém. Pastor, eu estou ficando para trás. Tá não, é porque ainda não é tua hora, não é teu tempo, não é a tua vez. Mas eu vim profetizar para a vida de alguém. A tua vez também vai chegar. A tua hora também vai chegar. Bata no peito e diga, a minha hora também chega. Não, você não está batendo legal não. Eu tomei monjaro esse dia, estou até mais magro. Bata no peito e diga, a minha hora também chega. A minha vez também chega. Jeito diferente, hora diferente, momento diferente, mas a tua vez também chega. Se este culto aqui nós tivéssemos o cego de nascença e o Bartimeu, e pudéssemos dar a eles a oportunidade de testemunharem, o de nascença iria dizer, ele jogou um negócio na minha cara e eu acabei vendo. O outro ia dizer, ele disse, vê, a tua fé te salvou, e eu acabei vendo. Jeitos diferentes, mas o resultado é o mesmo. Então talvez na tua vida não esteja da mesma forma que a vida de alguém, mas como profeta de Deus eu vim liberar sobre a tua vida. A tua vez também chega. A tua vez também chega. Bata na mão de alguém, diga isso para ele ou para ela, a tua vez também. Tem um culto na igreja chamado culto em ações de graça, né? Para quem fala, que às vezes para quem ouve é ação e desgraça. Porque para quem conta, eu orei 2 meses, Deus salvou meu marido. Aí quem está ouvindo fala, Senhor, 2 meses tu já salvou o marido dela? Eu estou orando 2 anos e aquela desgraça só piora. Jeito diferente. Mas na verdade o que importa? Como termina. Nós estamos presos ao processo. Mas na verdade o processo pouco importa. O que importa é como termina. E vai terminar com vitória. Vai terminar com bênção. Vai terminar com o nome do Senhor sendo glorificado sobre a tua vida. Receba isso em nome de Jesus. O jeito de Deus trabalhar não é igual na vida de todo mundo. Se você for ler a Bíblia, irmão, você vai encontrar muitas formas de Deus agir e trabalhar. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Agora olha o versículo 7. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Irmão, Jesus bagunçou esse cego. Bagunçou. Primeiro jogou isso na cara dele. E já imaginou o cara perguntando, Senhor, o que é isso? E Jesus dizendo, é mistério. Não estava vendo mesmo. Se visse, deixava. Saliva com terra, jogou nos olhos dele. Jesus bagunçou mesmo. E deu a ele uma ordem estranha. A ordem de Jesus, versículo 7. Vai, lava-te no tanque de Siloé. De forma muito prática, me responda. Como é que você manda cego achar alguma coisa, irmão? Meu Deus. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Não é assim que trata cego. Não. Você manda cego achar alguma coisa? Hein, meu amigo? Na verdade, você pega o cego pela mão e diz, vem comigo. Ou então você vai orientando. Passa aqui, direita, esquerda, levanta o pé, abaixa a cabeça. É assim que a gente trata cego. E aqui eu não vou entrar no mérito se é perto ou é longe. Jesus olhou para ele e disse, acha o tanque e te lava. Então a lição que está no versículo 7 é, tem horas que Jesus vai exigir algumas coisas da gente que a gente pensa que não pode dar, mas na verdade a gente pode. Qual é o nosso problema?
É que a gente acha que o Senhor sempre vai nos tratar com dó, com pena. Vai sempre nos tratar como alguém, né, que não pode fazer nada. E na verdade o Senhor vai nos tratar entendendo as condições e possibilidades que a gente tem. Você lembra quando o Brasil foi pentacampeão? 2002, né? A gente está em 26, já tem 24 anos. Esse ano tem Copa também. A família Filipão. Eu era pastor nessa época. Aliás, sou pastor até hoje, né? Mas eu dirigi a igreja. Me perdoa. É a dor. Eu dirigi uma igreja, filial da Assembleia de Deus de São Cristóvão, onde eu fui criado. A Assembleia de Deus de São Cristóvão é uma igreja histórica. É a primeira Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. Uma igreja histórica mesmo. Foi fundada em 1924 por Gunnar Wingre, né? Gunnar Wingre e Daniel Becker são os fundadores da Assembleia de Deus, em 1911, na cidade de Belém, que fica no estado do Pará. Em 1924, o Gunnar Wingre fundou a Assembleia de Deus em São Cristóvão. Igreja histórica, irmão, fantástica. E foi lá que eu me formei ministerialmente. Com 24 anos, ainda solteiro, consagrado ao presbitério, comecei a dirigir igreja. No primeiro ano que eu comecei a dirigir igreja, teve logo a Copa. A Copa do Mundo, ela foi 2002, foi Coreia e Japão. Por causa do fuso, normalmente os jogos eram sempre de madrugada. Você lembra, né? Alguém aqui que lembra? Perdeu algum jogo? Irmão, eu fiz churrasco de madrugada. Meus obreiros, pastor, vai ter uma festa. Cada jogo a gente via na casa de um obreiro. Madrugada, churrasco, escala para ver jogo na casa dos obreiros. Faz isso hoje. Oração. Eu não sei quantos obreiros tem aqui. Vai começar. Pastor, não posso. Sem condições. Mas para ver o jogo a gente podia. Para ver o jogo, churrasco. Para ver o jogo, a gente dava o nosso jeito. Então a verdade é que quando o ser humano quer, ele dá um jeito, ele faz. Então é isso que Jesus está mostrando para a gente. Que o ser humano, quando quer, ele tem capacidade. Ele tem condições. A gente faz sempre, a gente dá sempre desculpa para não fazer isso, para não fazer aquilo, não tem condição, estou cansado, estou com dificuldade. Não é isso? A gente vai para casamento. Casamento. Enquanto o bolo não corta, a gente não sai. A gente não vai embora. Eu lembro quando eu namorava a minha esposa. Irmão, Rio de Janeiro é cheio de comunidade, né? Eu morava numa, ela noutra. E eram rivais. E aí eu entrava na dela, queria nem saber. Tinha dia que o tiro comia. Minha mãe não dormia. Meu filho, onde é que você está? Estou beijando, mãe. Estou abraçando. A gente fica preocupado com alguma coisa? Claro que não. Porque quando há interesse, a gente faz. Eu vim dizer para alguém aqui hoje, a tua vitória está condicionada à sua atitude. A bênção de Deus está condicionada à capacidade que você tem daquilo que você pode fazer. Não adianta dar desculpa. A gente, quando quer, a gente faz. A gente, quando quer, a gente vai lá e conquista. Jesus deu uma ordem para ele: acha o tanque e te lava. Existem coisas que estão condicionadas à nossa ação. Existem coisas que estão condicionadas à nossa atitude. Que 2026 seja um ano onde olhemos para a nossa vida e identifiquemos o que é que a gente pode fazer que não estamos fazendo. O que é que a gente tem condições e capacidade de dar e nós não estamos dando. Porque se está dentro da nossa condição, Deus não vai fazer. Nosso pastor Silas Malafaia, ele diz uma coisa que eu gosto muito. Ele diz assim: aquilo que Deus pode fazer, nós não precisamos mover nada. Mas aquilo que nós podemos fazer, Deus também não vai mover nada. Você precisa identificar, tem coisas que estão na nossa capacidade. O que ele fez eu não sei. Não sei. Como é que ele achou o tanque?
Eu não sei. Só sei que a ordem foi essa: acha o tanque e te lava. Se perguntou, se pediu para alguém levar, se pagou alguém, eu não sei. Só sei que ele se levantou e, orientado pela palavra, achou o tanque. Começou a buscar, começou a procurar, achou o tanque. Agora, quando ele obedeceu a ordem que o Senhor deu, diz o texto, viu na hora. Começou a ver na hora. Existem coisas que estão dentro da nossa ação, da nossa capacidade. Existem coisas que estão dentro daquilo que a gente pode fazer. Existem coisas que nós estamos orando, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém: eu sei que isso não é legal, eu sei que não é o que a gente gostaria de ouvir, que a gente quer sempre o que Deus pode dar, a gente quer sempre o que Deus tem para dar, mas existem coisas que estão na nossa ação. Estão na nossa capacidade. Existem coisas que estão dentro daquilo que a gente pode fazer. Que este seja um ano onde você se levante, onde você se erga, onde você se mova, onde você ande, onde você caminhe, onde você obedeça, onde você faça aquilo que é para você fazer. Aleluia, a bênção de Deus chega. Aleluia, até a sua vida. Achou o tanque. E quando achou o tanque, diz o texto, começou a ver, começou a olhar, começou a enxergar. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus nos ajude a enxergarmos, que Deus nos ajude a entendermos o que é que Ele quer que aconteça na nossa vida este ano. Deus abençoe a vida de todos vocês.